Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora o continente americano, os recursos naturais. Eu vou fazer uma pequena aula, fazendo uma breve introdução sobre recursos naturais, né? No continente americano especificamente, em todo o continente americano, na América do Norte, Central e América do Sul. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: recursos naturais é tudo aquilo que o homem possa usufruir, seja em forma de energia, seja para o uso, né, ou seja como fonte de matéria-prima. Então, a palavra de ordem que a gente pode dizer quando se fala em continente americano, né, e ao mesmo tempo em recursos naturais, a palavra-chave é diversidade. Ou seja, o continente americano ele tem uma grande diversidade de recursos naturais. Por exemplo, os recursos minerais, só para você ter uma ideia. Como que a diversidade se manifesta no continente americano? Bem, os minérios, você pode perceber o seguinte: de acordo com as estruturas geológicas. O que quer dizer estrutura geológica? A idade dos terrenos, né? Então você aprendeu que, por exemplo, na parte oeste do continente americano, nós temos dobramentos modernos, principalmente na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Nessas áreas nós temos rochas mais jovens, portanto há uma concentração de alguns tipos de minérios, inclusive minérios relacionados à prata, por exemplo, né? Por outro lado, as regiões onde as rochas são mais antigas, regiões de planaltos, que geralmente é na parte central e na parte leste do continente americano, você tem a presença de planaltos e de terrenos cristalinos, né? Que a gente chama de escudos cristalinos. Nessas áreas, por exemplo, tem uma diversidade de minerais metálicos, né? Então, se você pega da América do Norte até a América do Sul, na porção leste você encontra bastante minérios, como minério de ferro, minério de manganês, minério de cobre, né? E assim por diante. Além disso, existem muitas áreas onde nós temos as chamadas bacias sedimentares, que são áreas geologicamente mais recentes. O que significa isso? As rochas são mais jovens e em grande parte dessas áreas nós temos depósitos carboníferos. Então nós temos extração de carvão, nós temos extração de petróleo nessas regiões. Então veja, a estrutura geológica e os fenômenos geológicos fazem com que nós tenhamos no continente americano minérios metálicos, minérios não metálicos, né? E os chamados minérios hidrocarbonetos, que se destacam em especial, né? Os hidrocarbonetos, se destaca o gás natural, né? O carvão e o petróleo em especial, mas em especial o petróleo. Em relação às florestas, o continente americano também tem uma grande diversidade florestal. Isso se deve a uma diversidade de climas úmidos e semiúmidos. Por exemplo, nós temos as regiões tropicais e equatoriais, que são regiões quentes e úmidas, mas nós temos também as regiões subpolares, ou também chamadas de temperados frios, onde nós temos as florestas temperadas, a chamada taiga, né? A floresta temperada e a floresta de coníferas também. Então essas três florestas, quatro vamos dizer, florestas equatoriais, florestas tropicais, florestas de coníferas e florestas temperadas, dá uma grande diversidade de recursos florestais no continente americano. Outra particularidade do continente americano, como nós já estudamos, é a presença de correntes marítimas, né, quentes e correntes marítimas frias. Essa diversidade de característica das águas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, em especial do Pacífico, faz com que nós tenhamos a presença de muitos cardumes, seja em águas oceânicas, né, seja em águas costeiras. Então, alguns países, como por exemplo o Chile, tem na pesca como uma das suas principais atividades econômicas, né? Então, pessoal, geralmente os recursos naturais, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Renováveis são os recursos naturais que seguem o ritmo da natureza. Por exemplo, energia solar, a energia do vento, não é isso? Ou seja,
pelo simples uso, eles não perdem as suas características. Então, por exemplo, a energia solar, o fato de eu usar a energia solar não consome a energia solar, não vai diminuir. Então, é um recurso natural renovável. Uma hidrelétrica, por exemplo, se eu construir uma hidrelétrica, a água que movimenta as turbinas, ela não é afetada em grande parte a ponto de mudar a estrutura, né, do elemento natural que é a água. Né? Mas existem os recursos naturais que são chamados de não renováveis. Né? Dentre eles, os mais polêmicos são os combustíveis fósseis, como por exemplo o carvão e o petróleo. Esses sim são recursos que foram produzidos, né? Surgiram numa época específica do nosso planeta e as condições naturais para que surja mais, elas não existem mais. Então, são recursos que se esgotam. Porém, com o passar dos anos, nós percebemos que os recursos, mesmo todos os recursos em geral, eles têm uma certa capacidade de perder, né, o seu vigor. Ou seja, todos os recursos, na verdade, eles podem ser esgotados. Né? Isso vai depender da forma como se usa e da intensidade com que se extrai esse recurso da natureza. Portanto, vem crescendo a preocupação e essa aula sobre os recursos naturais do continente americano é uma aula extremamente importante porque faz com que nós tenhamos conhecimento, né, e capacidade de refletir sobre os recursos naturais no nosso continente, né, e estejamos preparados em condições de fazer propostas e alterar a realidade, onde nós temos um uso exaustivo dos recursos naturais e que nem sempre a preocupação com a preservação, né, a sustentabilidade dos meios ambientes, né, bem como o uso responsável das riquezas naturais, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vê mais sobre América e recursos naturais.